9. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 61. Um lembrete de Bai. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Depois que Lin Bai arrumou suas coisas, ele correu para se encontrar com a força principal. O reitor de educação estava esperando há muito tempo. Inicialmente, a academia não planejava enviar ninguém junto com ele. No entanto, considerando o excelente desempenho de Lin Bai, se algo inesperado acontecesse ao longo do caminho, eles perderiam uma boa muda. O que eles mais temiam era o que aconteceria se algumas das academias estivessem secretamente com ciúmes e quisessem fazer um movimento contra Lin Bai. Seria impossível evitar isso. Afinal, o rancor entre Lin Bai e Bai no reino místico era conhecido por alguns dos superiores da academia. Portanto, se a academia saísse e interagisse com o reitor Zhou, que estava encarregado dos arranjos de mão de obra, seria mais fácil conversar com o reitor Zhou. Além disso, o reitor de educação tinha um bom relacionamento com ele em particular, então ele concordou com isso. As pessoas das 4 principais academias ainda eram lideradas pelos professores de suas academias. Isso exceto por mais alguns alunos que foram organizados por suas próprias academias. Quanto ao resto das pessoas, eles foram organizados por Dean Zhou. O grupo de pessoas partiu de uma maneira tão grandiosa. A maioria deles ficou surpresa ao ver Lin Bai e os outros. Eles não esperavam que o pessoal da escola número 5 também viesse. Por que eles estão aqui? Afinal, eles também entraram no reino místico. Eles definitivamente têm as qualificações. As pessoas das outras academias sussurravam entre si. Inesperadamente, as pessoas das 4 grandes academias, que zombaram delas mais ferozmente fora do reino místico, ficaram excepcionalmente silenciosas. Alguns deles nem se atreviam a olhar Lin Bai nos olhos, deixando as pessoas um pouco confusas. Originalmente, ninguém havia notado nada estranho. No entanto, eles estavam no mesmo grupo. A atitude deles era intrigante. Lembro que aquelas pessoas das 4 grandes academias menosprezavam esse garoto. Porque eles não estão dizendo nada agora. Anteriormente, eles zombaram muito dele. No entanto, olhando para a atitude atual, todos acharam estranho. Eu sei. Ouvi dizer que foi esse Lin Bai quem os espancou. Alguém bem informado baixou a voz e disse: "Isto é o que me disse o sobrinho da sogra do cunhado do meu tio." Todos ficaram sem palavras. Você está brincando comigo? Ele sozinho pode vencer todos das 4 grandes academias. Mesmo um autor não ousaria escrever isso em um romance. Por que você não diz que ele até derrotou Bai? Lin Bai realmente derrotou Bai? Se você não acredita em mim, pergunte a ele você mesmo. Isso não é ofender alguém. Um aluno da academia de classificação inferior é capaz de derrotar as pessoas das 4 grandes academias. Você não está apenas fingindo. Assim como todos estavam sussurrando, alguém de repente exclamou: "Olha, Bai, ele está realmente caminhando em direção a eles. Será que ele está procurando problemas? É muito possível. Olha, Bai, ele tem uma expressão fria no rosto. Se ele não vai lutar, o que mais ele pode fazer?" Bai andou na frente de Lin Bai e disse calmamente: "Tenho algo para discutir com você." Depois de dizer isso, Bai olhou para o reitor. O significado por trás de suas palavras era evidente. O reitor esfregou o nariz e caminhou para o lado com grande compreensão tácita, deixando espaço para os dois. "Sabe por que podemos ir para a capital fazer intercâmbio e estudar?" Lin Bai realmente não sabia. Vendo que ele não respondeu, Bai continuou a dizer: "Na verdade, não é que nossas 4 grandes academias não tenham intercâmbio com a capital. É que não temos muito contato com a família Shao. Desta vez, eles nos convidaram de repente, e foi depois do incidente na tumba da espada." Bai ele fez uma pausa. "Você não acha que é um problema? Será que as 4 grandes academias pensaram que o incidente na tumba da espada foi obra da família Shao?" A expressão de Lin Bai não mudou, mas ele continuou sentindo como se já tivesse ouvido esse sobrenome em algum lugar antes. Bai ele lembrou o que seu mestre havia dito antes de partir.
Seu mestre era Dean Zhao da Academia de Cultivo de Espadas e, por causa disso, ele sabia mais do que esses alunos comuns. Você não está pensando em dizer que eles têm algum tipo de conspiração, está? Bem, ele balançou a cabeça. Eu não chegaria ao ponto de dizer que eles têm algum tipo de conspiração, mas não importa como eu olhe, acho um pouco estranho. Depois de dizer essas palavras, ele saiu. Ele não se importava com a reação de Lin Bai. Lin Bai esfregou o queixo. Embora Bai parecesse frio e distante, e parecesse muito arrogante e difícil de se conviver, na verdade, ele não era uma pessoa má. Ele veio especialmente para dizer essas palavras, mas, na verdade, foi um lembrete sutil. Ele não precisava fazer isso. No entanto, ele ainda fez isso, o que deixou Lin Bai um pouco surpreso. A família Shao. Onde ouvi falar deles? De repente, uma ideia passou por sua mente. Ele lembrou que o grupo de pessoas que ele havia matado no Reino Místico antes. O líder vestindo mantos de brocado. As pessoas pareciam se dirigir a ele como irmão Sr. Shao. Lin Bai estava tão absorto em seus pensamentos que nem percebeu o reitor quando ele caminhou para o seu lado. O que você pensa sobre? Liguei para você algumas vezes, mas você não respondeu. Lin Bai balançou a cabeça. Não é nada. Só estou pensando que não tenho muito contato com a capital. O reitor também estava cheio de emoção. Exatamente. Agora que de repente eles nos convidaram para trocar e aprender, também estou surpreso. No entanto, você tem que aproveitar esta rara oportunidade. Ele disse coisas, mas Lin Bai não ouviu com atenção. Pelo contrário, os outros estavam apenas assistindo ao show. Eles pensaram que os dois poderiam brigar, mas não esperavam que Bai fosse embora depois que eles se reunissem e discutissem algo. Bem desse jeito. Todos ficaram muito desapontados. Para não mencioná-los, até mesmo as pessoas da Academia de Cultivo de Espadas pensaram que Bai estava aqui para acertar as contas com Lin Bai. Eles não puderam deixar de perguntar, irmão Sr. Bai, por que você voltou assim? Bai disse sem expressão, o que mais eu poderia ter feito? Irmão mais velho, acho que você deveria ter lutado com a Lin Bai novamente. Você só perdeu um pouco no Reino Místico, e desta vez. Bai lançou um olhar de soslaio para ele. Seus olhos eram como um iceberg de 1000 anos que não podia ser derretido. As pessoas não podiam deixar de tremer, então sua voz tornou-se cada vez mais suave. Já que você está tão preocupado, por que não vai lutar por mim? Depois de dizer isso, Bai se virou e saiu. Os outros podem não estar claros, mas apenas aqueles que estavam lá dentro sabiam o quão aterrorizante era a intenção da espada de Lin Bai. Nos poucos dias após sair do Reino Místico, ele nem mesmo pegou sua espada. Assim que o pegou, foi como se tivesse voltado à cena daquele dia. Naquele momento, ele realmente se sentiu como se tivesse saído pelos portões do inferno. No entanto, esta não foi a parte mais assustadora. A parte mais assustadora foi que ele começou a duvidar de si mesmo. Realmente havia alguém que tomava tal golpe? Ou será que ele não era forte o suficiente? Bai não sabia por que diria tais palavras para Lin Bai. Ele sempre acreditou que onde quer que caísse, ele se levantaria. Lin Bai era um oponente respeitável. Se fosse no passado, ele definitivamente o desafiaria de novo e de novo. Mas agora ele estava um pouco hesitante. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 62. Floresta da Besta Demoníaca. Enquanto todos descansavam no local, o reitor acenou com a mão para Lin Bai, indicando para ele vir para o lado e passou a espada em sua mão. Para que serve isso? Lin Bai lançou um olhar perplexo. A espada tinha mais de 30 centímetros de comprimento e parecia que uma luz fria apareceu de repente. Cortou o ferro como se fosse lama e parecia extremamente afiado. Embora não fosse tão afiado quanto os da tumba da espada, ainda era aceitável. O diretor parecia aflito. Ele tocou o punho da espada com um olhar relutante. Não suporto usar essa espada sozinho. Pelo contrário, a expressão de Lin Bai era muito calma. Ele pode ter sentido algo quando viu essas espadas no passado, mas agora ele estava um pouco entorpecido.
Ele provavelmente tinha visto muitas espadas. Felizmente, a atenção do diretor estava toda na espada. Caso contrário, ele poderia ter ficado furioso ao ver a expressão de Lin Bai. O que ele considerava um tesouro não valia nada. No entanto, ele não podia culpar Lin Bai por ser assim. Afinal, todas as espadas na tumba da espada estavam em seu corpo. Até a espada azul do imortal da espada estava em suas mãos. Agora, estou dando a você. Vendo a expressão do reitor como se ele estivesse cortando sua própria carne, Lin Bai não sabia se ria ou chorava. Não há necessidade, Dian. Eu tenho uma espada comigo. O diretor não disse mais nada e enfiou a espada na mão de Lin Bai. Não faça a cerimônia comigo. Sua espada não é nada. É apenas um pedaço de madeira podre. Parece extremamente maçante. Não consegue nem cortar legumes direito. A espada roxa de uma espada imortal digna foi considerada dessa maneira. Foi realmente. Lin Bai não soube o que dizer por um momento. Se o diretor soubesse a verdadeira identidade da madeira podre em seus olhos, ele se arrependeria de ter dito tais palavras. O reitor falou com seriedade e sinceridade. Quantos prodígios orgulhosos foram derrotados pela palavra orgulho? Era um grande tabu subestimar o inimigo descuidadamente. O lugar para onde você vai desta vez é a capital. Embora você seja poderoso, a capital também está cheia de talentos. Você não pode subestimar o inimigo descuidadamente. Como você pode não ter uma arma afiada na mão? Dito isso, Lin Bai não podia recusar as boas intenções do reitor. Ele não poderia dizer-lhe que a espada roxa já foi usada por uma espada imortal e era muito poderosa. No entanto, mesmo que ele contasse, o reitor acreditaria nele. Então vou agradecer ao diretor. Vendo que ele finalmente aceitou, o diretor revelou um sorriso satisfeito. Enquanto Lin Bai conversava com o diretor, alguém da equipe perguntou: quanto tempo vamos demorar para chegar? Levaria muito tempo para viajar para a capital da pequena cidade fronteiriça de Lin Bai. No entanto, eles passariam por algumas cidades maiores onde havia uma matriz de teletransporte. Contanto que pagassem uma certa quantia de cristais, eles poderiam usá-lo. No entanto, antes disso, eles tiveram que passar pela floresta da besta demoníaca. Como o nome indicava, havia muitas bestas demoníacas nesta floresta, e cada uma delas tinha força do estado Tian. Dizia-se que havia até grandes mestres. Quem não tivesse força só estaria cortejando a morte se entrasse. Mesmo eles encontrariam perigo ao cruzar aqui. Caso contrário, porque pessoas apenas com antecedentes familiares extraordinários ou força poderosa o cruzariam. Essas pessoas podiam ser contadas em 10 dedos em sua cidade fronteiriça. Claro, havia outra opção, que era fazer um desvio. No entanto, era muito longe e uma perda de tempo. Não se sabia quanto tempo levaria antes que eles pudessem chegar. O terceiro ancião pensou que ele era muito poderoso. Além disso, ele tinha muitos membros de elite da família Shao com ele. Portanto, ele escolheu diretamente a estrada mais próxima e passou diretamente pelo centro da densa floresta, o que poderia reduzir bastante a distância. Depois que o professor líder ouviu, ele hesitou. Não é muito perigoso fazer isso. O terceiro ancião olhou para ele com uma expressão confusa. O que há de tão perigoso nisso? Era a mesma coisa quando chegamos aqui. Não chegamos em segurança. Terceiro ancião, vocês são poderosos, então não precisam se preocupar. No entanto, há tantos alunos e eles não podem se comparar a vocês. Se algo realmente acontecer, não vou aguentar. Por que não vamos para a periferia? Não vai demorar muito. O terceiro ancião não lhe daria uma boa cara. Ele zombou e disse: o quê? Você ainda tem medo de que eu não consiga proteger esses alunos? Se algo acontecer, eu serei responsável por isso. Do que você tem medo? Embora ele tenha dito isso, se realmente chegasse a esse ponto, o terceiro ancião era um membro da família Shao. Naturalmente, a família Shao sairia para protegê-lo. Os presidentes das 4 grandes academias e os pais desses alunos iriam despedaçá-lo. No entanto, ele não se atreveu a ofender o ancião Shao.
O terceiro ancião disse um tanto impaciente: tudo bem, eu tenho um talismã de teletransporte em grande escala aqui. Se algo acontecer, vou mandar esses alunos embora. Um talismã de matriz de teletransporte em larga escala era uma coisa boa. Além disso, era extremamente difícil de encontrar no mercado. Era do tipo que não podia ser comprado mesmo com dinheiro. O professor principal não esperava que o ancião Shao tivesse uma coisa tão boa em suas mãos. Só então ele se sentiu aliviado. O discípulo da família Shao ao lado dele ficou um pouco confuso e perguntou: não há muitas coisas tão boas na família. Não me diga que vamos desperdiçá-los com este grupo de pessoas. O terceiro ancião disse com desdém: como isso é possível? É só lidar com ele. Mesmo que eu tenha, não vou dar a eles. Afinal, havia o assassino que matou Xiao Yuxian entre eles. Quando ele pensou nisso, o olhar do terceiro ancião tornou-se cada vez mais frio. Além dos membros internos e discípulos centrais da família Shao que sabiam disso, os outros não o revelaram. Eles apenas anunciaram ao público que Xiao Yuxian havia ido para ganhar experiência. Por outro lado, o professor titular voltou à equipe e anunciou a novidade. O que? Quer que passemos pelo centro? Isso não é muito perigoso. Por que não passamos pela periferia? Embora demore algum tempo, pelo menos será seguro. Nós podemos lidar com isso. Isso mesmo. Nem descansamos nesse período de viagem. Não é fácil recuperar o fôlego, mas ainda temos que passar pelo centro da floresta. Não há necessidade de ter tanta pressa para reencarnar. Houve uma comoção na multidão. Era óbvio que eles não concordavam com essa decisão. O professor líder também estava desamparado. Eu conheço todas as suas preocupações. Eu também refleti isso. No entanto, o senhor da capital disse que cuidará da segurança de todos. Mesmo assim, todos ainda estavam um pouco preocupados. Afinal, eles não queriam brincar sobre sua própria segurança. Havia tantas pessoas. Mesmo que as pessoas da capital fossem poderosas, era impossível para elas cuidar de todos. Não, ainda acho que é muito precipitado. Vendo que eles estavam demorando e ainda não haviam partido, o terceiro ancião enviou alguém para incentivá-los. Ele disse arrogantemente: o que há de errado com todos vocês? Ainda quer partir para a capital? O professor líder rapidamente acenou com a cabeça e se desculpou. Sinto muito, mas os alunos acham que é um pouco inseguro. Por que não mudamos a rota? A pessoa zombou, mudando a rota. Isso é fácil para você dizer. Você vai assumir a responsabilidade por desperdiçar o tempo do Senhor? Se você quer ir, então parta imediatamente. Há tanta bobagem. Se você não quer ir, então caia fora. Tal covarde será uma vergonha na capital. Ao ouvir essas palavras, a multidão ficou um pouco zangada, mas não havia nada que pudessem fazer a respeito. No final, após uma discussão entre os professores e os mais velhos da academia, eles não tiveram escolha a não ser seguir seus passos. Afinal, um braço não pode torcer uma perna. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 63. Os ataques do pássaro flamejante. Havia uma camada de gás verde claro na periferia da floresta da besta demoníaca. Era tão fraco que era quase impossível captá-lo a olho nu. À medida que se aprofundavam, a cor verde gradualmente se aprofundava e se tornava cada vez mais óbvia. Era o miasma que não se derretia há muitos anos na floresta. Ninguém sabia como era produzido. Era como se existisse desde o início. Se alguém permanecesse em tal ambiente de miasma por muito tempo, uma pequena quantidade de veneno seria inalada no corpo, afetando o uso e o fluxo do poder espiritual. Portanto, todos haviam tomado a pílula de desintoxicação antes. Depois disso, eles entraram na floresta escura e densa. As árvores ao redor encobriam o céu e o sol, e os galhos eram grossos e fortes. Mesmo que vários adultos juntem forças para abraçá-los, eles podem não conseguir segurá-los. Ao entrarem, ninguém sabia que uma figura esguia os seguia logo atrás. Floresta da besta demoníaca, hein? Acontece que este é o lugar onde seus ossos estão enterrados.
A voz feminina clara e fria era como o jade do Monte Kun. Parecia muito agradável, mas as palavras que saíam de sua boca faziam o coração das pessoas afundar. Ao mesmo tempo, os professores da equipe alertaram a todos, todo mundo, cuidado. Isso não é uma caçada ou uma viagem de campo. Você não deve agir por conta própria. Devido à grande área da floresta da besta demoníaca e ao fato de estar fora da esfera de influência das 4 grandes academias, eles raramente pisavam neste lugar e não estavam muito familiarizados com ele. Portanto, o terceiro ancião liderou o caminho enquanto os discípulos da família Shao e alguns de seus alunos ficaram para trás. O resto deles estava no meio. Quanto mais fundo eles iam, mais fraca a luz se tornava. As árvores altas se entrecruzavam e bloqueavam quase toda a luz do sol lá fora. Apenas alguns raios de luz foram deixados. Era como se tivessem entrado em outro mundo. Os outros discípulos não ousaram baixar a guarda. Eles estavam constantemente alertas sobre a situação ao seu redor. Por um momento, ninguém falou. Foi extremamente silencioso. Eles só podiam ouvir o chilear dos insetos e pássaros, bem como o som de pisadas nos galhos e nas folhas murchas. Espere um momento. O terceiro ancião de repente parou em seus passos. Como se tivesse notado algo, ele fez um gesto com a mão, fazendo o coração de todos disparar. Plopo, um pássaro não muito longe de repente voou e circulou no céu. Estava grasnando e gritando lá, tornando as coisas ainda mais assustadoras. Então é só um pássaro. Todos não puderam deixar de dar um suspiro de alívio. No entanto, ainda era muito cedo para eles serem substituídos. Uma enorme sombra voou sobre suas cabeças, trazendo consigo uma rajada de vento forte que fez seus rostos doerem. Que diabo é isso? Todos, tenham cuidado. Todos rolaram apressadamente para o lado, e a formação organizada se dispersou instantaneamente. Antes que eles pudessem reagir, uma enorme bola de fogo caiu do céu e passou por eles. A temperatura escaldante parecia que iria assar seus corpos inteiros. Todos ficaram tão chocados que continuaram batendo palmas. O ar estava cheio de um cheiro de queimado. Os corpos de algumas pessoas emitiam faíscas e seus cabelos queimavam. Lin Bai reagiu a tempo e, com a bênção dos atributos de Little Red, não teve medo dessas chamas. Luz dourada e chamas entrelaçadas. A criatura voando no ar era como um pequeno sol, e o contorno de um pássaro podia ser vagamente visto. Ele bateu suas enormes asas e enrolou uma corrente de calor que espirrou nas faíscas ao redor. Como se tivesse sido estimulado, de repente saltou até a altura de meio homem e voltou a lamber a roupa de todos. É um pássaro flamejante ou Tian de 8º estágio. Lin Bai não pôde deixar de suspirar. A sorte de sua equipe foi um pouco boa demais. Eles tinham acabado de entrar e já foram atacados por um pássaro flamejante ou Tian de 8º estágio. Foi bastante problemático lidar com isso. Uma enorme bola de fogo desceu do céu como um meteoro. Lin Bai deu um pulo e viu uma enorme cratera onde ele acabara de passar. Ele não sabia se era sua imaginação, mas sentiu que a bola de fogo estava apontada para ele. O professor líder esperava que o terceiro ancião pudesse cuidar disso. Afinal, com sua força, seria fácil para ele lidar com esse pássaro flamejante. No entanto, o terceiro ancião disse com indiferença: a vida deles ainda não está em perigo. Não é uma má oportunidade aproveitar esta oportunidade para treinar. Embora o pássaro não pudesse ameaçá-los por enquanto, a dor de queimar sua carne era insuportável para as pessoas comuns. Assim como os anciãos da academia estavam hesitando se deveriam agir, o terceiro ancião parecia ter visto através de seus pensamentos. Não me diga que você quer transformar esses alunos em flores em uma estufa. Como eles podem não passar por algumas provações e tribulações? O que ele disse parecia fazer sentido. Os discípulos da Academia de Cultivo de Espadas, liderados por Bai, já haviam começado a pegar suas espadas para resistir. O olhar do terceiro ancião passou por eles, mas ele não obteve nenhuma informação útil. Ele queria aproveitar esta oportunidade para ver se havia algum aluno usando espadas de madeira. Talvez ele pudesse seguir as pistas e pegar o assassino de Xiao Yuxian.
Infelizmente, ele nem notou nada com a academia de cultivo de espadas, na qual eles estavam focados. O pássaro flamejante cuspiu bolas de fogo loucamente no ar. Havia árvores por toda parte. Muito em breve, eles pegaram fogo. Fumaça espessa subiu. Limbai estava prestes a fazer um movimento, mas foi contido pelo reitor. Guarde suas forças. O reitor baixou a voz e fez sinal para que ele olhasse para o lado. Embora Bai e os outros tivessem feito o movimento, claramente não era como o poder que ele havia mostrado no reino místico. Todo mundo não era tolo. Se eles quisessem ir para um lugar como a capital e não conhecessem o local e a situação não fosse clara, seria melhor preservar seus pontos fortes. Além disso, havia anciãos e os outros aqui. Se eles realmente não aguentassem mais, alguém interviria. Limbai apenas se esquivou e não atacou. Olhando para as chamas furiosas ao seu redor, o estranho pensamento em seu coração tornou-se ainda mais intenso. O pássaro flamejante estava realmente olhando para ele. As pessoas ao seu redor receberam apenas algumas pequenas bolas de fogo, mas quando atingiram, o ataque se intensificou repentinamente. Foi realmente extremamente difícil de lidar. Seu olhar pousou no lado do terceiro ancião. Eles pareciam estar bastante satisfeitos. Os cantos dos lábios de Limbai se curvaram e um pensamento apareceu em sua mente. Era também para verificar seus próprios pensamentos. Ele deliberadamente correu para o lado do terceiro ancião, e a enorme bola de fogo o seguiu de perto como se tivesse olhos. O terceiro ancião também notou a figura correndo em sua direção. Ele estava prestes a repreendê-lo, mas já era tarde demais. A onda de calor passou. Se ele não tivesse aberto o escudo protetor a tempo, até a barba em seu queixo teria sido queimada. Ancião, salve-me. Limbai revelou uma expressão extremamente apavorada. Ele fingiu cair para o lado descuidadamente. Ele se esquivou, mas as pessoas atrás dele ficaram estupefatas. A enorme bola de fogo estava próxima. Rugido. Com um rugido, um enorme dragão de água desceu do céu e bloqueou na frente dos discípulos da família Shao. A bola de fogo parecia ter encontrado seu inimigo natural e foi instantaneamente extinta. Apenas fumaça branca subia dela. O pássaro flamejante tinha mais medo de água. Todas as criaturas do tipo fogo eram assim. O dragão de água parecia ter vida própria, pois instantaneamente se enroscou nele. O terceiro ancião formou um feitiço com as mãos. Ele provavelmente era quase um meio grão-mestre, então como o pássaro de fogo poderia ser seu oponente? Com um lamento, o pássaro flamejante finalmente fugiu. Todos não puderam deixar de suspirar de alívio quando viram isso. No entanto, a expressão do terceiro ancião não era boa. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 64. Enxame de abelhas loucas de olhos escarlates. O terceiro ancião havia planejado muito bem. Observando os movimentos dessas pessoas, ele pode encontrar o assassino. Mesmo que não conseguisse encontrar o culpado, pelo menos poderia sofrer um pouco. Quem teria pensado que esse plano seria arruinado por Limbai? O que há de errado com você, garoto? Quem lhe disse para atacar de forma imprudente? Sinto muito, terceiro ancião. Eu estava com muito medo, então entrei em pânico e não sabia para onde ir. Eu te atrapalhei? Eu realmente sinto muito. Felizmente, o terceiro ancião mostrou sua força e assustou o pássaro flamejante. Limbai primeiro se desculpou e depois colocou um chapéu alto, o que deixou o terceiro ancião sem palavras. Ele não conseguia respirar para cima ou para baixo. Ele apenas olhou para Limbai com uma expressão feia. Não haverá uma próxima vez. Limbai assentiu e se virou, mas não havia culpa em seu rosto. No caminho, o terceiro ancião e os outros não os trataram bem. Eles poderiam ter feito uma jogada, mas preferiram sentar e assistir como se estivessem apenas assistindo a um show. Além disso, agora mesmo, ele tinha certeza que o pássaro flamejante parecia estar vindo atrás dele. Limbai esfregou o queixo, sentindo-se um pouco confuso. Comparado com a insatisfação do terceiro ancião com a Limbai, que pensou que ele havia arruinado as coisas, os outros alunos ficaram gratos a Limbai.
Afinal, todos podiam ver que o terceiro ancião e os outros não tinham intenção de fazer nenhum movimento a princípio. Se não fosse pelo acidente de Limbai, a batalha poderia não ter terminado tão cedo. Todos continuaram avançando. Antes que tivessem ido longe, alguém parou. Você ouviu algum som? Parece que há insetos voando. Ao ouvir sua pergunta, todos balançaram a cabeça. Além do chilear de insetos e pássaros, não havia mais nada ao redor deles. Será que você ouviu algo errado? É apenas o som do vento soprando nas folhas. Não seja excessivamente cauteloso aqui. Só conseguimos afugentar o pássaro flamejante. Como pode haver uma nova besta demoníaca aparecendo agora? Buzz! Buzz! Um farfalhar veio da floresta densa não muito longe. Parecia que muitos bichinhos estavam batendo as asas. O som estava ficando cada vez mais próximo. Tantas pessoas podiam ouvi-lo. Parece que realmente há um som. Todos olharam atentamente para os arbustos. Uma abelha louca de olhos escarlates do tamanho de um punho rastejou para fora dos arbustos. Seu corpo era cercado por anéis de padrões dourados, e a agulha de aço em sua cauda tremeluzia com uma luz fria nítida. Era tão grosso quanto alguns dedos. É a abelha louca de olhos escarlates. Essa coisa não é grande, então é fácil de lidar. Assim que as palavras saíram de sua boca, o som de asas batendo não desapareceu. Em vez disso, tornou-se cada vez mais óbvio, como se houvesse inúmeros pequenos insetos voando em direção a eles. As pessoas pareciam ter pensado em algo e seus rostos de repente ficaram pálidos. Esta parece ser a abelha guia entre as abelhas loucas de olhos escarlates. O abdômen da abelha louca de olhos escarlates na frente dele era redondo e tinha um pequeno padrão preto em forma de arco. Era o símbolo da abelha guia. As abelhas loucas de olhos escarlates eram animais sociais. Ocasionalmente, elas apareciam sozinhas, mas enquanto a abelha guia aparecesse, significava que haveria um grande grupo atrás dela. Era fácil lidar com um deles, mas havia dezenas de milhares deles em todo o enxame. As agulhas em suas caudas também eram venenosas. Uma vez que fossem picados por eles, todo o seu corpo ficaria paralisado e seu poder espiritual desapareceria gradualmente. As agulhas de aço podiam se regenerar, então era extremamente problemático lidar com elas. Mesmo Ancião Shao e os outros não puderam deixar de franzir a testa. 2. Incontáveis abelhas loucas de olhos escarlates rastejaram para fora dos arbustos. O som de suas asas batendo no ar arrepiava os cabelos, indicando que ainda havia um fluxo interminável de abelhas enlouquecidas. Vamos ter cuidado. Não os assuste. O Ancião Shao instruiu a todos. Com sua habilidade, lidar com milhares deles não seria um problema. No entanto, havia tantos deles que foi bastante problemático para ele. Além disso, as abelhas loucas de olhos escarlates eram criaturas extremamente vingativas. Se suas agulhas perfurassem seus corpos, eles precisariam usar métodos especiais para removê-las. Era uma pena que todos não quisessem provocar o enxame de abelhas. No entanto, o enxame de abelhas os vigiava de perto. Seus olhos compostos encolheram gradualmente e suas caudas também foram levantadas. Suas agulhas de aço ficaram no ar. Era óbvio que eles eram os precursores do lançamento de um ataque. Shio. Seguindo o movimento da abelha principal, a abelha louca de olhos escarlates atrás deles também começou a se mover. Era como uma onda negra surgindo, acompanhada por uma fraca luz dourada. Esse era o padrão no corpo da Mai-Bei, e estava prestes a engolir todos dentro. Correr. Alguém gritou alto e todos imediatamente correram sem se importar com suas vidas. Afinal, a força de luta combinada do enxame de abelhas loucas de olhos escarlates era comparável à de um grande mestre. Não é de admirar que o terceiro ancião nem tenha a intenção de atacar. Já havia alguns discípulos infelizes que ficaram para trás e seus rostos cobertos de picadas. Lin Bai olhou pelo canto do olho e viu que havia um enxame de abelhas negras atrás dele, densamente agrupadas. Mesmo o entorno original foi bloqueado onde quer que o enxame negro de abelhas passasse. Onda após onda,
As ondas negras que cobriam o céu e a terra, assim como o som do bater de asas, causavam traumas psicológicos nas pessoas. Em comparação, o número de Scarlet e Amabels atrás dos outros era muito menor. Era como a diferença entre um oceano e um pequeno riacho. Os outros estavam todos ocupados correndo para salvar suas vidas, com medo de serem pegos pela maré de abelhas, então não ousaram voltar. Caso contrário, eles descobririam que Limbai sozinho atraiu a grande maioria das abelhas loucas. Ele franziu a testa ligeiramente. Este não era o caminho a seguir. Ele virou seu olhar e pousou no terceiro ancião e nos outros na frente. Saia do meu caminho. Saia do meu caminho. O grupo liderado pelo terceiro ancião se enfureceu. Eles não se importavam se havia alguém na frente deles ou não. Eles até mesmo tropeçaram secretamente nos discípulos das outras academias e os empurraram deliberadamente para baixo, a fim de atrair a atenção das abelhas loucas de olhos escarlates. Me salve! Um discípulo do clã Shao caiu acidentalmente. Ele estava prestes a ser engolido pelo enxame negro de abelhas. O discípulo da academia de cultivo de espada que estava correndo na frente não se importou com o conflito passado. De repente, ele virou a cabeça e puxou para cima. Mesmo assim, os dois ainda corriam o risco de serem pegos pelo enxame de abelhas. O olhar do discípulo da família Shao era errático enquanto ele formava um feitiço com a mão. Um flash de luz espiritual tropeçou no discípulo da Sword Cultivator Academia ao lado dele. Sob seu olhar incrédulo, o discípulo de Shao disparou para longe. Ele era a cobra que o fazendeiro salvou. Muitos discípulos viram a cena à sua frente e suas dores foram furiosas. Infelizmente, eles não podiam nem se proteger e só podiam assistir impotentes enquanto ele era engolido pelo enxame de abelhas. No momento crítico, o enxame de abelhas negras estava prestes a tocar seu corpo. O som do enxame de abelhas batendo as asas podia ser ouvido como se já estivessem embrulhadas. Ele lentamente fechou os olhos como se já tivesse desistido. Uma mão de repente se estendeu do lado e o puxou para fora do vórtice negro. Era Limbai. Ele disse com indiferença: nem todo mundo merece ser salvo. Ver a comida voar foi, sem dúvida, uma provocação para as abelhas. O zumbido continuou e todo o enxame ficou irritado. Havia ainda mais abelhas loucas atrás de Limbai. Essa pessoa abriu a boca e ficou tão emocionada que não conseguia falar. Limbai não teve tempo de conversar com ele. Afinal, havia tantas abelhas loucas de olhos escarlates atrás dele com as quais ele tinha que lidar. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 65. O plano maligno de Limbai. Sob o olhar atordoado do discípulo cultivador de espadas, Limbai arrastou o enxame negro de abelhas em direção ao terceiro ancião e aos discípulos da família Shao. Droga! Será que ele tem mel com ele? Ele ficou tão chocado que não conseguiu fechar a boca por um longo tempo. Ele viu que havia até mesmo alguns Scarlet e Amabels caindo do time na frente dele. Eles não o atacaram, mas foram direto para Limbai. Após a série de movimentos agora, a família Shao e os outros já haviam corrido para a frente do time. Antes que pudessem dar um suspiro de alívio, eles ouviram um zumbido vindo de trás deles. Antes que eles pudessem reagir, uma figura que veio de algum lugar correu para sua equipe. Essa figura era muito rápida para ser vista claramente. Além disso, eles não tiveram tempo, isso porque a colmeia olho escarlate os seguia de perto. FCK. De onde saiu esse lunático? Se perder, você está louco. Se você quer morrer, não arraste as abelhas malucas do olho escarlate até nós. Você fundidamente sequestrou a abelha rainha, não foi? Os discípulos da família Shao amaldiçoaram. Eles só podiam correr mais rápido, mas não conseguiam se livrar da figura e das abelhas loucas do olho escarlate que os seguiam logo atrás. Limbai curvou os lábios. Ele deliberadamente atacou e circulou ao redor do grupo. Os Scarlet e Amabels provavelmente estavam cansados de persegui-lo. Quando viram que Limbai estava misturado com essas pessoas, pensaram que essas pessoas eram ajudantes de Limbai. Portanto, eles começaram a realizar ataques indiscriminados.
O grupo da família Shaw imediatamente ecoou ondas de gritos miseráveis. O terceiro ancião tinha um nível de cultivo mais alto. Ele correu na frente. Quando ele ouviu os gritos e uivos por trás, ele virou a cabeça e viu que as cabeças dos discípulos da família Shaw estavam cobertas de caroços da picada da abelha louca de olhos escarlates. Havia mais de 10 abelhas loucas de olhos escarlates em cima de cada uma delas. E o principal culpado foi, com um som de chiu, foi como se uma rajada de vento passasse na frente dele. Uma figura humana pode ser vista vagamente, seguida por um número esmagador de abelhas loucas de olhos escarlates. Caramba! O terceiro ancião circulou todo o poder espiritual em seu corpo, e seu corpo foi coberto por uma camada de ondulações transparentes de água. Então, ele o empurrou violentamente para fora, como se uma onda enorme tivesse surgido repentinamente no mar, sacudindo as abelhas loucas de olhos escarlates até que elas caíssem no chão uma após a outra. Era uma pena que ainda houvesse um fluxo interminável de abelhas loucas de olhos escarlates atacando por trás. Logo, as ondulações transparentes da água estavam densamente repletas de cadáveres. Um líquido dourado desconhecido misturado com tocos pretos cobria a superfície que parecia assustadora e repugnante. Aqueles com tropofobia provavelmente vomitariam se vissem isso. No entanto, a expressão de Limba era indiferente. De vez em quando, ele esbarrava nos corpos dos discípulos da família Shaw. Sua velocidade era rápida e seus movimentos eram limpos e organizados. Tudo isso foi feito sem que ninguém percebesse. As abelhas loucas do olho escarlate viram que muitos de seus companheiros haviam morrido e não puderam deixar de entrar em frenesi. Eles começaram a atacar especificamente os discípulos da família Shaw, o que desviou muito da atenção para Limbai. Mesmo o terceiro ancião não conseguia cuidar de si mesmo, muito menos dos outros. Isso fez os discípulos das outras academias na parte de trás suspirarem de alívio. Quando eles pensaram nas ações repugnantes do terceiro ancião e dos discípulos da família Shaw agora, todos ficaram muito felizes. Eles queriam dizer bom trabalho para Limbai. Bayer obviamente notou essa figura também. Ele sentiu que parecia familiar. De repente, ele se virou, querendo ver onde Limbai estava. No entanto, todos estavam em uma confusão. Eles estavam correndo e se escondendo, e era impossível distingui-los claramente. Quando o aluno ao lado dele viu que ele havia parado repentinamente, ele não pôde deixar de dizer preocupado: Irmão Sr. Bai, você deve ter cuidado. Embora a maior parte da atenção da maré de abelhas tenha sido atraída por eles, não podemos baixar a guarda. Bai respondeu com indiferença. Seu olhar ainda estava procurando a localização de Limbai, mas ele não viu ao longo do caminho. No momento em que finalmente conseguiram escapar da maré escarlate e marronete, o terceiro ancião e os outros já estavam exaustos. Eles estavam esparramados no chão e seus corpos cobertos com os ferrões do escarlate e marronete. Seus rostos estavam inchados como cabeças de porco, e suas características faciais não podiam ser vistas claramente. Em comparação, as pessoas das outras academias estavam em um estado muito melhor. Além de ferimentos leves, os ferimentos mais graves foram apenas algumas picadas das abelhas loucas de olhos escarlates. Havia apenas 1 ou 2 ferrões em seus corpos. Isso é karma. Que sejam perversos. Isso é chamado de retribuição pelo mal. Chega na hora certa. Vamos ver se eles ainda se atrevem a causar problemas no futuro. SHH, não diga mais nada. Alguém do lado deles veio. O terceiro ancião trouxe algumas pessoas com um olhar agressivo e disse com uma expressão cruel: foram vocês agora. Se fosse no passado, todos teriam ficado assustados com sua postura e tom. Mas agora, havia uma grande protuberância no lado esquerdo de seu rosto. Parecia engraçado e ridículo. Todos tiveram que abaixar a cabeça e se esforçar para conter o riso. No entanto, seus ombros trêmulos os traíram. Vendo isso, o terceiro ancião e os outros ficaram ainda mais furiosos. Na verdade, ele agarrou a roupa de uma pessoa e a ergueu como se estivesse carregando uma galinha. Era o discípulo que quase fora empurrado para o enxame de abelhas.
Os olhos do terceiro ancião estavam sombrios e cheios de intenções assassinas. Era como se ele fosse comer alguém. Ele disse palavra por palavra: "Estou perguntando onde está essa pessoa." Ele já tinha visto Lin Bai antes, mas como poderia denunciá-lo? Se não fosse por Lin Bai, ele já estaria morto. Ele deliberadamente mostrou uma expressão confusa e disse: "Quem é?" "Terceiro ancião, do que você está falando? Por que não consigo entender?" "Não se faça de bobo aqui." O terceiro ancião ficou furioso. Ele deve ser do seu grupo. Caso contrário, por que ele atacaria especialmente nosso grupo? Inicialmente, eles estavam todos bem quando correram na frente. A atenção dos Scarlet e Nadou foi atraída pelas pessoas atrás deles. Se não fosse essa pessoa, como ela poderia estar tão gravemente ferida? Aquele discípulo disse inocentemente: "Terceiro ancião, como você pode ter certeza de que ele é alguém do nosso lado? E se ele for do seu time?" A família Shao definitivamente não viu claramente a aparência de Lin Bai. Caso contrário, eles não teriam vindo aqui para perguntar por ele. Aquele discípulo havia decidido em seu coração que não exporia Lin Bai. Os discípulos da família Shao ficaram confusos e desesperados. No entanto, eles acidentalmente puxaram as feridas em seus rostos. Eles imediatamente fizeram caretas de dor e pareciam ainda mais cômicos. "Não fale besteiras aqui. Acho que foram vocês que atraíram o problema para nós. Você está nos prejudicando deliberadamente." Depois de dizer isso, ele colocou lenha no fogo. "Terceiro ancião, você deve obter justiça para nós. Este grupo de pessoas é realmente muito detestável. Tivemos a gentileza de proporcionar uma oportunidade de troca e aprendizado. É assim que eles nos retribuem. Você não pode nos culpar por sua própria má sorte, certo? Além disso, não vimos essa figura claramente, então como podemos ter certeza de que ele é de nossas equipes?" Os outros discípulos da academia murmuravam baixinho, claramente insatisfeitos com o terceiro ancião e o comportamento autoritário dos outros. No momento em que ele terminou de falar, um forte vento soprou. O discípulo que estava resmungando antes imediatamente voou vários metros para longe e caiu pesadamente no chão. De repente, ele tossiu uma grande quantidade de sangue. Era óbvio que ele estava gravemente ferido. Quem atacou foi o terceiro ancião. "Você é muito barulhento. Além disso, você não tem o direito de falar." Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.